Olá, venho agradecer primeiramente ao primeiro Conaflor por poder estar aqui compartilhando com vocês, discutindo essa temática que é muito importante nas diversas áreas, que é a quantificação de área florestal como um fator de conservação da biodiversidade. É um tema muito importante para trabalharmos dentro das áreas da engenharia, das áreas das ciências, né? No geral, nas ciências exatas, nas ciências biológicas. É muito importante. Então, eu sou Maria Marques Nunes Neta, sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, sou mestre em Estudos Territoriais e trago essa temática para discutirmos, falarmos sobre a importância da conservação das florestas dentro, seja lá do setor público, do setor privado, para podermos estar trabalhando no desenvolvimento de políticas de conservação. Então, vocês que são da área da engenharia florestal, que já fazem parte do mercado ou que estão entrando no mercado de trabalho, saber a importância de trabalhar de forma integrada, de ter uma visão integrada. A importância de pensarmos no desenvolvimento de forma sustentável, desenvolvimento de qualquer projeto de forma sustentável. Então, eu sou mestre em estudos territoriais, com ênfase na área de planejamento ambiental territorial, e venho trazer essa temática para vocês, para sabermos como é que podemos quantificar uma área de floresta, seja também dentro de uma pesquisa que vocês estejam realizando na área acadêmica, ou mesmo, como já citei, dentro da área profissional de vocês. E trago esse roteiro, onde iremos poder ver quais são os cenários de paisagens sustentáveis, o limiar de fragmentação florestal, o que é isso, como é que se chega a um limiar de fragmentação, e um exemplo de estudo de caso, onde podemos ver a quantificação de área florestal e avaliação do seu estado de conservação. Então, primeiro, para entendermos como é que podemos quantificar uma área de floresta, para entender como se encontra uma devida paisagem, temos que entender sobre cenários de paisagem sustentáveis. Então, entender o que é uma paisagem. Então, primeiramente, vamos ver o conceito de paisagem. Então, a paisagem, ela se apresenta contendo manchas, corredores e matriz. Como podemos ver aqui. E a paisagem, ela é uma unidade interativa, né, de heterogênea, onde há esta composição. A paisagem ela pode ser vista tanto do ponto de vista geográfico, que é pelos olhos do homem, como um local onde o homem possa fazer o uso daquela área ali, como pode ser do ponto de vista ecológico, né, da abordagem ecológica, que é pelo olhar das espécies ou de comunidades, que é a questão do equilíbrio ecológico daquele ambiente, daquela paisagem ali. Então, a paisagem, como mostro a vocês, as manchas, o que são as manchas? São os fragmentos florestais que estão contidos ali. São áreas homogêneas, né? Nas unidades de paisagem que possuem extensões espaciais reduzidas, que foram reduzidas diante do processo de supressão da vegetação nativa, diante do uso e ocupação do solo, que existem vários diversos tipos de uso e ocupação do solo da terra. Então, acaba causando a formação dessas manchas vegetacionais. Temos os corredores, que os corredores são elementos lineares, que justamente a função é conectar essas manchas ou esses fragmentos, e a matriz, que é a unidade dominante, que é a área que é de uso e ocupação com suas diversas formas, né, que pode ser agricultura, mineração, urbanização, que é a matriz. Então, como exemplo aqui, podemos ver essa área aqui, que temos os corredores, né, que são, como eu falei, são áreas lineares que acabam conectando as manchas vegetacionais. Podemos ver as manchas aqui, né, os fragmentos florestais,
onde estão conectados por esses corredores. Então, vocês podem ver a importância. E aqui uma matriz de monocultura, de agricultura, de monocultura. Então, monocultura, áreas de pastagem, tudo isso é que compôs a matriz. Então, é a importância de haver esses corredores dentro dessa área de matriz para a conservação da biodiversidade no geral. Então, aqui temos um outro exemplo de área de monocultura com uma mancha vegetacional. Podemos ver essa mancha vegetacional que se encontra isolada, que isso não é um modelo ideal, né? Seja num empreendimento agrícola ou qualquer tipo de empreendimento, porque isso compromete a biodiversidade. Então, é sobre isso que estaremos discutindo aqui. Qual é o modelo ideal que podemos estar trabalhando dentro de um empreendimento, seja qual for o empreendimento? Então, vocês, como engenheiro florestal, vocês têm que ter esse olhar, não apenas um olhar, que eu acredito que muitos têm essa visão, já de forma global, pensando na parte também ecológica. Então, vamos ver aqui os modelos. Então, aqui podemos ver um fragmento florestal isolado e os fragmentos florestais conectados, que é o modelo ideal em qualquer empreendimento. Então, por que estamos falando sobre isso? Porque já é comprovado cientificamente que a conversão de terras e ecossistemas agrícolas representa 80% do desmatamento global. E essa é a principal causa da taxa de perda de biodiversidade. Então, essa conversão resulta o quê? Tanto na perda como na fragmentação de hábitats. Então, isso aí é muito importante estarmos discutindo, porque isso é comprovado cientificamente, e temos que ver qual a melhor maneira, qual o melhor modelo que podemos estar desenvolvendo para conciliar de forma sustentável. Então, o que é essa fragmentação florestal? Essa fragmentação é justamente aqui nesse modelo aqui, né, retirado pela uma publicação da LEPAC da USP. Podemos ver aqui que aqui é uma área como se fosse a vegetação, essa parte azul, imagine que seja uma área florestal que já começou o processo de fragmentação. Essa parte verde é porque já fragmentou essa área florestal para qualquer uso. E aqui essa parte, no segunda imagem, vocês já viram que houve um maior processo de fragmentação. Então, a fragmentação maior, além da separação das manchas de floresta, há um isolamento, certo? E embaixo, o último, podemos ver uma maior fragmentação, um maior isolamento, na verdade, onde houve uma redução. Vocês podem ver que lá as manchas de floresta eram maiores, e aqui uma redução muito grande. E o que aqui quer dizer isso? Isso quer dizer que a retirada dessas áreas de florestas ou manchas vegetacionais acabam causando uma desconexão, uma desconectividade, uma falta de conectividade que vai impactar nas espécies ali existentes. Então, vai acabar impactando nas espécies e, ao impactar nas espécies, vai acabar comprometendo a biodiversidade. Então, aqui podemos ver um exemplo, um mapa de uso e ocupação do tipo agricultura. Então, podemos ver aqui que a maior parte aqui é agricultura, essa parte rosa, houve um processo de fragmentação aqui, e vocês estão vendo as manchas de mata, de manguezal, de mata de floresta. Então, aqui ainda uma certa conectividade. Então, há uma conectividade de floresta, e isso é muito importante num projeto agrícola, ou seja, logo que for outro projeto. Então, esse processo de fragmentação florestal, ele acaba degradando os hábitats, por isso que tem que ser pensado quando for se desenvolver um projeto, né? Então, a fragmentação, ela vai causar tanto a perda, como ela vai fazer a redução, vai causar a redução dos hábitats das espécies. O que vai acontecer? As espécies vão acabar migrando, as espécies, né, da fauna. Então, assim, há outro exemplo que trazemos aqui, vocês viram anteriormente um exemplo de agricultura, de uma área, que é empreendimento de agricultura, atividade de agricultura, que havia uma conectividade de floresta, já que vocês podem ver que aqui há silvicultura, pastagem e área urbana. Então, houve uma degradação muito grande de área florestal aqui, apenas alguns corredores de florestas aqui. Então, isso é muito pouco diante do tamanho total dessa área de paisagem, né? Então, dessa microbacia do córrego.
Então, olha o tamanho. Então, isso aqui já está comprometendo a biodiversidade, está comprometendo espécies que são dispersoras de sementes, está comprometendo espécies que são polinizadoras, e impacta também a flora, né, no geral. Então, isso vai acabar causando um declínio na biodiversidade. Então, os fragmentos formam um conjunto de subpopulações, ou chamadas metapopulações. Então, o que é isso? Se aqui no início existe uma população de uma determinada espécie, exemplo tanto de animal como da flora, como, tanto da fauna como da flora, e aqui vai acabando, vai dividindo essas espécies. A partir do momento que você, vou tomar como exemplo, vamos pegar a fauna, uma devida espécie animal, inicialmente vivia aqui numa mancha de floresta. Há um empreendimento aqui, uma ocupação, vai separando essa floresta, né? Vai separando em vários fragmentozinhos. A depender da espécie, o que é que vai acontecer? Essa espécie vai acabar migrando para outros lugares. E isso vai comprometer essa paisagem local, o ecossistema local. Então, para vocês entenderem qual é o impacto, como a gente deve pensar de forma integrada, que lógico vai depender da espécie, qual tipo de espécie estaremos analisando ali para ver qual espécie está sendo impactada, e sabemos que muitas espécies são importantes para o reflorestamento das áreas, que muitas espécies, existem as espécies polinizadoras, como abelhas, como morcegos, existem as espécies dispersoras de sementes, como cutia, e outros roedores aí, que também dispersam sementes, que são importantes para o reflorestamento de forma natural da área de uma paisagem. Então, o empreendimento ou produtor rural, quando ele degrada muito a área, ele vai acabar espantando essas espécies, fazendo com que essas espécies migrem para outros lugares, e isso realmente compromete as áreas. E aqui podemos ver também, vamos ver, então, os cenários de paisagens sustentáveis, a agricultura e o desenvolvimento transforma os ecossistemas florestais em paisagem modificada pelo homem. Então, segundo a Rui Rodrigues, temos que pensar no manejo adequado de paisagens. Então, diante desse cenário, nós temos que pensar no manejo sustentável atualmente, e principalmente que estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. Então, nós temos que pensar no nosso clima, nós temos que pensar que em muitos lugares já está vivendo um desequilíbrio, muitos lugares estão sofrendo com enchentes, enquanto outros estão sofrendo com grandes secas. Então, por quê? Então, temos que pensar no equilíbrio do ecossistema e pensar em nós, tudo de forma integrada. Então, segundo a Rodrigues, uma paisagem de tamanho adequado deve conter igual ou maior 40% de cobertura florestal, embora essa porcentagem, às vezes, é exigida uma porcentagem mais alta nos trópicos. Então, de uma área de 100% de uma paisagem, 40%, no mínimo 40% maior ou igual 40% área de floresta. Então, como é que isso pode acontecer? Então, temos um exemplo aqui do estudo da FAPESP, que ela mostra o quê? Que as espécies vegetais e animais, elas se tornam mais raras, de menor porte, ou perdem sua função ambiental quando são desmatados cerca de 2/3 da mata original. O primeiro exemplo aqui é, como vocês estão vendo, uma grande diversidade de espécies, animal, da fauna e como também da flora. Então, aqui há mais de 40% de cobertura florestal. Olha a diversidade de espécies, a répteis, a anfíbios, a mamíferos, a invertebrados aí nessa região, uma quantidade maior. Então, com a preservação de pelo menos 40% da vegetação original, a floresta é rica em árvores grandes, com frutos, cujas sementes são diversas, né, cujas sementes são dispersas por mamíferos e aves, né, como antas, cutias e tucanos. Então, no ambiente sobreado, anfíbios e répteis evitam o calor excessivo, também fazem parte desse ambiente aí. Então, olha a importância das árvores para o ambiente, a importância da presença arborícola. Então, a presença das árvores. Então, quando o desmatamento é excessivo, a vegetação se caracteriza por árvores menores, com menos frutos, tomada por trepadeiras. Então, animais frugívoros tornam-se raros. Então, como eu falei, frugívoros, eles são dispersores de sementes importantes para o reflorestamento de uma área. Então, animais frugívoros, e também vai acabar comprometendo a cadeia alimentar, o desequilíbrio naquele ecossistema ali. Então, os animais frugívoros tornam-se raros e proliferam invertebrados que consomem sementes e folhas, e apenas anfíbios e grandes e répteis pequenos subsistem. Então, assim, vocês acabam comprometendo essa fauna acaba se dispersando e também fica
faz com que essa fauna também fique ela sujeita à caça, né? Muitas espécies ficam vulneráveis com a supressão da vegetação nativa. Né? Não só isso, às vezes também, a depender do empreendimento, muitos animais morrem durante o processo de supressão de vegetação. Então, assim, tem que se pensar de forma integrada. Então, assim, o grau de exigência das espécies em relação ao hábitat e o impacto da perda de floresta pode variar. Então, aquelas espécies de interior de florestas, que elas são mais vulneráveis, aquelas que só vivem dentro da floresta. Existem aquelas espécies que vivem tanto dentro como existe na borda, nas extremidades da floresta, ou que vivem em outros ambientes urbanos. Então, essas outras são as espécies mais resistentes. Já aquela que vive dentro da floresta são as mais sensíveis. Então, as especialistas, podemos ver aqui um exemplo, espécies especialistas, aquelas que vivem no interior da floresta, que são as mais impactadas de forma negativa com a perda florestal, segundo Arroio Rodrigues. Então, podemos ver aqui arara, né? São espécies, né, que dependem totalmente da floresta. Os primatas, a maioria, todos dependem, são arborícolas, dependem também da floresta, né? São animais que vivem nas árvores. Aqui é um chamado bandeira, que é uma espécie ameaçada de extinção também. Todas essas espécies se encontram ameaçadas de extinção. Então, são espécies que são espécies especialistas que dependem da floresta. Então, uma onça pintada também. Então, podemos ver a preguiça de coleira, que é extremamente arborícola também, totalmente arborícola. Então, assim, todas essas espécies aí sofrem com as perdas de hábitats. Por isso que hoje há a presença de onça pitada invadindo fazendas em áreas de agricultura, monocultura. Por quê? Porque elas estão perdendo os seus hábitats naturais, elas acabam migrando. Então, os homens que acabam degradando os seus hábitats, por isso que há mais presença desses animais nas proximidades, né, nas proximidades urbanas e nas proximidades também das áreas de empreendimentos de agricultura, né? E é isso. Ou então, quando há empreendimento também pecuária, que esses animais como a onça pitada, que eu estou me referindo, né? Há a presença desses animais que acabam, às vezes, né, atacando essas espécies. Por quê? Porque elas acabam migrando por conta justamente porque seu hábitat foi degradado. Né? A sua cadeia alimentar está sendo comprometida. Então, a gente tem que pensar de forma integrada. Um exemplo de espécie generalista, já o gambá é uma espécie que se adapta bem ao ambiente urbano. Então, ele não sofre tanto com a degradação de floresta, porque ele se adapta fácil ao ambiente mais urbano. O ambiente urbano ou outros ambientes. Então, essa espécie generalista, elas tanto apresentam nicho amplo usando recursos do interior da floresta, como borda da floresta, como floresta de regeneração, ou cobertura de árvore ou terras agrícolas, como o mico-leão também. Então, a Rui Rodrigues ele sugere que a estratégia para a elaboração de cenários de paisagem sustentável, segundo diversos autores, que ele fez um levantamento que diz que preservar e restaurar o máximo de floresta quanto possível. Então, temos que pensar na restauração florestal, o projeto de restauração, seja nos diversos biomas existentes aqui em nosso país, a incorporação de terras produtivas em ecossistemas florestais, criar corredores entre manchas ou fragmentos, que são os corredores que já vimos anteriormente, que são os corredores ecológicos, melhorar a qualidade de manejo de matrizes agrícolas ou do tipo reduzindo a dispersão de pesticidas, que pesticidas acabam impactando em espécies que são polinizadoras. Então, muito assim como acaba degradando o solo também, contamina os recursos hídricos, então acaba impactando o ecossistema. Então, é pensar de forma integrada. E a caça, que mais uma vez, ela também acaba impactando. Quando você degrada uma área de floresta, você está deixando os animais vulneráveis mais à caça. Tem implementação de medidas para mitigar os atropelamentos dos animais selvagens, que é o que mais acontece quando há empreendimentos próximos à área de floresta, há um movimento maior de pessoas transitando com automóvel, então maior, muitas espécies acabam migrando também para as rodovias e elas acabam sendo atropeladas. Podemos ver aqui alguns tipos de empreendimento, de exemplos, né, de estratégia de conservação da biodiversidade e recursos naturais, diante de alguns empreendimentos, né, ou políticas que devemos desenvolver. Empreender um exemplo aqui, estamos vendo a área de mineradora, que poderia ser uma área de hidrelétrica, então temos que pensar o quê? Nos corredores, se a gente for fazer
já existe legislações que regem, né, a implantação do empreendimento, mas temos que pensar que não é apenas deixar a área de reserva legal, a área de APP, temos que pensar em conectar essas florestas, como vocês viram anteriormente, vocês viram a comparação de fragmentos isolados como a área de fragmentos conectados. Por quê? Porque essas espécies têm que migrar, elas têm que manter essa conexão para poder ter a migração, o fluxo gênico das espécies, porque a gente acaba causando um isolamento geográfico dessas espécies. Muitas espécies, a tendência é acabar sendo extintas, né? Elas ficam mais, quanto mais isoladas elas ficarem, a tendência é que essas espécies futuramente acabem entrando ameaçadas, vão acabar ameaçadas de extinção e chegue provavelmente a uma extinção, se não houver políticas de restauração dessa paisagem. Então, corredores ecológicos vai visar conectar as áreas fragmentadas para facilitar o movimento de espécies e a dispersão de sementes. Então, como exemplo aqui eu trago, pode ser integrado aos projetos de recuperação de áreas degradadas, que são os PRADs, justamente isso, a inclusão dos corredores ecológicos, que podem ser desenvolvido nesses empreendimentos. Também vocês, quando forem, vocês que vão trabalhar com cadastro ambiental rural, aqui é um modelo ideal de CAR, um modelo onde podemos ver que aqui há áreas de APPs, de topo de morro, de nascente, de curso d'água, de lagoa natural. Então, e tem a área de reserva legal aqui, que está aqui no 6, né? O restante lá é áreas de APPs, e vocês podem ver que há uma grande conectividade aqui das florestas, né? Das vegetações, da mancha vegetacional, elas estão bem conectadas. Então, quando for fazer o CAR, sempre escolher, de preferência, os fragmentos florestais que estejam mais conectados. Não é simplesmente escolher, eu quero esse porque eu quero essa área toda para ser meu empreendimento rural. Então, não é assim, vocês têm que pensar também na conservação das espécies que estão ali. Então, tem que pensar que prioriza aqueles fragmentos mais conectados, né? As APPs e as áreas de reserva legal, para ficarem mais conectadas para o fluxo dessas espécies. E aqui por que estou falando isso? Porque já é tão pouco diante do novo Código Florestal. Imagina aí, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, só precisa deixar apenas 20% dessa área para a área de reserva legal. Então, é muito pouco, gente, já que já é comprovado cientificamente que é preciso que seja pelo menos de 30% a 40% de área de floresta para que haja a conservação da biodiversidade, daquela área ali, daquela paisagem, daquela devida paisagem. Então, na Amazônia e Cerrado é 35%, na Amazônia Lajados, que são áreas de transição, e na Amazônia 80%. Então, as áreas de Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa estão sofrendo muito com essa área pequena de 20%. Então, vocês, já que já é 20%, vamos pensar na melhor forma de conservação. Então, o novo Código Florestal ainda tornou possível a junção das áreas de APPs no cômputo das áreas de reserva legal, reduzindo para apenas 20% o percentual de área de floresta a ser preservada legalmente nos imóveis rurais situados na região de Mata Atlântica. Então, essa questão da APP ainda complementar de reserva legal, isso aí reduz mais ainda as áreas de floresta que tem que ser preservadas, certo, gente? A gente tem que pensar no desenvolvimento de forma sustentável, ser de forma integrada. Realmente tem que ter desenvolvimento econômico, mas temos que pensar de forma integrada, temos que entender que nós necessitamos de recursos naturais, necessitamos dos recursos hídricos, necessitamos de ter um bom solo para poder ter um bom desenvolvimento agrícola. Então, temos que pensar de forma integrada. Então, já é comprovado no estudo de Rigueira que o limiar de extinção para importantes famílias de árvores de Mata Atlântica é atingido quando o percentual desse tipo de floresta é reduzido a 30% a 40% da paisagem. Revela um cenário crítico para a manutenção da biodiversidade do bioma, em especial após a revisão do Código Florestal. Outra forma de podermos estar preservando as florestas é o modelo de SAFs, né? Sistema Agroflorestal. Então, pensar também na manutenção ou no plantio de árvores junto ao manejo, né? Seja o desenvolvimento agrícola,
que é a silvicultura, né? Que é o sistema de agro-silvopastoril. Então, é o essencial, né? Que haja essa forma integrada, né? Que haja os plantios de árvores ali, ou mantenha as árvores nativas que existem, intercalada com o desenvolvimento, com o plantio agrícola que tem ali, certo? Então, esses sistemas integrados com comparação à monocultura agrícola é bem mais vantajoso de forma tanto econômica como ambiental. Então, há um estudo também que fala que o plantio já fala que os sistemas agroflorestais, como uma das medidas mais interessantes para a adaptação climática, tornam as propriedades rurais mais resilientes e resistentes a pragas, a secas e a inundações. Imagina um solo descoberto, ele vai sofrer muito mais com a seca, com calor extremo e com as inundações, porque o solo fica descoberto. Então, vocês têm que pensar de forma a visão integrada, como eu já disse. Então, trago um exemplo para vocês do estudo que fala que o benefício da engazeira, que é uma planta nativa, ser integrada ao plantio do café. Então, a engazeira, assim como outras espécies, né, que tem sua importância. Então, a engazeira pode ser usada para sombrear o café, pois é uma árvore que fornece uma cobertura parcial de sol em torno de 50%. Além disso, a engazeira também traz outros benefícios para o cultivo do café, como as folhas que caem da árvore servem como adubo, a raiz da engazeira ajuda a fixar nutrientes do solo, o ingá, fruto da engazeira, atrai besouros e brocas, afastando-os do café, né? Isso já evita os pesticidas. O cultivo de café à sombra pode ser uma alternativa sustentável, pois pode aumentar a biodiversidade se integrada à conservação. Então, temos que pensar desta forma aí, se quisermos pensar de forma sustentável. Então, teve esse mesmo estudo, publicado na Agroecol, ele fala que numa produção, num sistema de SAFs, né, agroflorestal, houve uma análise de 44 espécies nativas ali presentes. Dessas 44 espécies, analisou-se a biomassa e viu qual era que sequestrava mais carbono da atmosfera. E verificou-se que o ingá, entre as 44, foi a espécie que mais absorveu. Ele absorveu 13,97 kg de carbono por indivíduo, onde esse ingá se destacou nesse estudo. Outro que merece destaque é o ipê amarelo. Ele ficou em quinto lugar no sequestro de carbono, que ele acumulou em torno de 7,86. Das 44 espécies, dessas 44 espécies, a aroeira ficou no último lugar da lista, né, dessas 44 espécies. Ela tem sua importância, sim, importante, sua importância biológica, mas dentre essas 44, ela foi que menos absorveu carbono. Então, é importante também, no processo de restauração florestal, analisarmos qual a espécie que mais absorve, que estoca carbono. Então, é importante, diante das mudanças climáticas, diante do aquecimento, sabermos quais absorvem mais carbono. A caatinga mesmo é um grande sumidouro de carbono, já é comprovado cientificamente. Então, a caatinga está seguramente entre os maiores sumidouros, entre as florestas secas do mundo. É o sumidouro de carbono, é a dominação dada, né, como já vimos, aos lugares, atividade ou processo de que a absorção de dióxido de carbono são maiores do que as suas emissões. Então, as florestas, os solos e oceanos são os grandes sumidores de carbono. Então, os estudos mostram que uma área de 20 hectares de reflorestamento, em média, tem um potencial de sequestro de carbono de 10.400 toneladas de CO2 em 20 anos. Então, para vocês verem a importância de ter a restauração da caatinga, assim como de outros biomas, para vocês verem a importância de ter a floresta em pé para essa absorção do carbono. Quanto maior a absorção, menor vai ser o aquecimento. Tem um projeto muito interessante urbanístico que também temos como pensar, quando for participar de um projeto urbanístico, temos que pensar também nessa forma de desenvolvimento sustentável, gente, na forma da preservação das florestas. Em Medellín, na Colômbia, tem um projeto maravilhoso que se chama Green Corridors, que é justamente, eles criaram vários corredores de floresta, transformam 18 ruas e 12 hidrovias em um paraíso verde, que reduz o acúmulo de calor na infraestrutura urbana, né, e reduziu a temperatura em 2 graus. Então, o sistema
é composto por mais de 30 corredores verdes e cerca de 124 parques interligados por meio de plantações. Então, eles plantaram milhares de árvores para poder estar fazendo essa conexão e para amenizar as temperaturas, e está dando certo. É um projeto que foi premiado. Então, vocês que quiserem participarem de projeto urbanístico, vocês engenheiros florestais, tem que ter essa visão, pensar dessa forma, a importância das árvores nos projetos urbanísticos. Então, a conectividade é muito importante, como já vimos, que é um elemento fundamental. Uma paisagem fragmentada, ela vai influenciar na sobrevivência das populações, também como ela vai contribuir para o clima, né? E ela vai contribuir para a conservação da biodiversidade no geral. Então, a estratégia de conectividade são os corredores. Então, as unidades de conservação são muito importantes também, se vocês puderem desenvolver projetos que possam conectar os fragmentos de floresta que estejam dentro da área rural ou dentro da área urbana a unidade de conservação, melhor ainda, que vocês aumentem a conservação da biodiversidade. E as matrizes mais permeáveis, matrizes também, a depender da matriz florestal, agrícola, ela também contribui. Então, matrizes mais permeáveis podem desempenhar a mesma função dos corredores da paisagem. Então, vocês têm que pensar também, quando for fazer uma atividade agrícola, de qual forma para poder estar, para que se tenha uma função de corredores, né? Facilitar o deslocamento das espécies, servir como hábitat complementar. Ele nunca vai substituir, mas ele pode servir de hábitat complementar. Então, assim, e como é que podemos ver que está chegando a um limiar de fragmentação? Como é que podemos identificar que uma floresta que, segundo a Rodrigues, 30% a 40% já estão chegando a um limiar de fragmentação, que é o limite para comprometer a biodiversidade. Então, assim, as paisagens analisadas podem ser classificadas conforme o seu limiar crítico de fragmentação. Então, quando vocês verem um projeto de PRAD, diante do empreendimento, vocês devem pensar no limiar crítico de fragmentação. Quanto é que de floresta devemos deixar para conservar essa biodiversidade e para poder também contribuir para o clima? Então, o estudo de Rigueira, ele fala mesmo que a perda de hábitat e limiar de extinção em plantas lenhosas da Mata Atlântica, seus resultados mostraram que, em média, paisagens com elevadas quantidades de hábitats, 40% a 55%, apresentaram um número de espécies 4 vezes maior do que a paisagem em 20% de florestas. Então, o limiar de fragmentação, de acordo com o limiar de fragmentação descrito por André, as paisagens podem ser classificadas exatamente. As paisagens podem ser classificadas exatamente no limiar crítico de fragmentação, 30% e abaixo dele. Sendo que abaixo dessa quantidade de hábitat, além da perda, a distribuição do hábitat também exerce efeitos sobre a redução populacional e a perda de diversidade biológica. O que já falamos aqui, estamos indo para vários estudos que comprovam isso. Então, um exemplo de estudo de caso com quantificação de área florestal e avaliação do seu estado de conservação é um que eu vou trazer aqui, que foi desenvolvido no Litoral Norte, e vocês vão ver como é que vocês podem estar fazendo essa quantificação diante do projeto, como é que a gente pode quantificar a área de floresta e ver se determinado empreendimento pode comprometer a biodiversidade. Então, teve um estudo, esse estudo eu trago de vocês, é um capítulo da dissertação do meu mestrado, que eu trago para vocês, que foi justamente analisar a integridade ecológica da bacia do Rio Bu, que foi no litoral norte da Bahia, e tomei como espécie, a espécie alvo de conservação, a preguiça de coleira, que é uma espécie, como vocês viram, que é uma espécie que ela é especialista, que sofre muito com a degradação florestal, porque é uma espécie que vive no interior da floresta. Então, qual foi a justificativa do trabalho? Avaliar o cenário da paisagem, situada no litoral norte, quantificar essas florestas e ver o grau de fragmentação. E a ideia foi buscar quais são as áreas mais prioritárias, que devem ser as áreas prioritárias para serem conservadas, né? E ver onde deve haver a conservação, uma restauração ecológica. Então, por que eu escolhi essa área? Porque essa área foi considerado foi mais importante, o litoral norte da Bahia, o remanescente mais importante, devido a critérios botânicos das espécies existentes ali. É uma área que existe espécies raras, ameaçadas de extinção, né, tanto da flora como da fauna,
E os remanescentes florestais da Bacia Hidrográfica do Bull, ele abrange 2 municípios no litoral norte da Bahia, tanto Conde como Esplanada. E como foi que foi feito esse estudo para a gente chegar a conclusão desse diagnóstico? Tivemos que analisar o uso e ocupação do solo, da área, e ver quais foram os efeitos dessa degradação, né, sobre as florestas. Então, primeiramente, houve a construção da rodovia Linha Verde BA-09 em 1970, que resultou na fragmentação e perda de hábitats. Então, houve essa construção, e isso acabou já causando a degradação. A supressão da vegetação nativa da região começou aí. E primeiro, para podermos analisarmos essa área, para a gente ver se havia uma integridade ecológica dessa área, saber como se encontrava a conservação desses remanescentes florestais, primeiro fiz a caracterização ambiental da bacia, depois eu fiz a análise da dinâmica espaço-temporal do uso e cobertura da terra da bacia do Rio Bull em 31 anos. Então, fiz a partir do Map Biomas, utilizei o Map Biomas, que é a plataforma que você pode obter o uso e cobertura de qualquer região do Brasil, e depois avaliei a estrutura da paisagem, como se encontrava a conservação. Então, foi caracterizado. Primeiro, eu fiz uma das análises que eu fiz foi fazer um mapa de fitofisionomia para ver quais eram os tipos de vegetação que existia ali na bacia. Então, por quê? Porque é uma área que existe diversos tipos de uso, então tínhamos que ver qual era a vegetação que estava ali presente para saber qual melhor política seria adotada. Então, aqui são as tipologias que foram encontradas, né? A maior parte é floresta umbrófila densa e floresta estacional, que são de Mata Atlântica. Então, a maior parte desse fragmento de floresta que existe ali, dos fragmentos de floresta, são de Mata Atlântica. E então fiz análise de dinâmica espaço-temporal, uso e cobertura da terra, para entender a dinâmica e permitir acessar informações estruturais da paisagem. Então, o que aconteceu? Usei essa plataforma Map Biomas, como vocês estão vendo aí. Então, usei essa plataforma e vocês podem ver que a partir daí você vê quais são as tipologias. Então, na minha área de estudo, foram 13 tipos de uso e cobertura. Então, gerou-se um relatório aí e com a quantificação. Então, quando você vai para essa plataforma, ela dá o relatório, ela mostra, ela gera os mapas, ela vai mostrar tanto quais são os tipos de uso e cobertura, como elas vão mostrar a quantidade referente a cada uso tipologia desta. Então, aqui foi o que foi obtido a partir dessa análise. Então, aqui foi o resultado dados de uso e cobertura da terra dessa bacia, que eu fiz o estudo, para entender o que é que ocupava aquela região ali, o que foi que causou a degradação da floresta. Então, atualmente, em 2021, que foi feito o estudo, vimos que a formação florestal ocupava 10.540 hectares. Então, a formação florestal, que foi a referência da minha pesquisa, que eu estava analisando para saber quanto foi degradado, ocupa 38% da área da bacia. E quais são os usos que mais fazem parte daquela área? É a silvicultura, que ocupa 11%, e a pastagem, 15%, e a mosaico de uso, 15%. Então, as maiores ocupações se referem a essas tipologias aí, silvicultura, pastagem e mosaicos de uso, que vai de encontro com a publicação que eu disse antes a vocês, que mundialmente, globalmente, a agricultura é que mais causa a degradação florestal. Então, a partir daqui, vocês podem ver silvicultura, junto com os mosaicos de uso, que são agricultura, somados, são o que mais causa a degradação florestal aqui. As outras porcentagens é muito pequena. Então, e aí, mas eu queria entender, não só saber, né? Então, diante do empreendimento que vocês forem fazer, se vocês querem se preocupar com a parte ecológica realmente do impacto, não é apenas saber quanto há de porcentagem de cada uso ali, mas saber, durante um determinado período, eu escolhi 31 anos para fazer uma análise, saber o que foi que mais
substituir essa floresta? O que foi que mais cresceu? Então, podemos ver que de 1990 a 2021, no meu estudo, durante 31 anos, houve perda de 5.700 hectares de floresta e houve um avanço da silvicultura, da pastagem e da agricultura, né? Dos mosaicos de uso. Então, só de silvicultura houve um ganho de 3.067 hectares, de pastagem 2.700 nesses 31 anos e de mosaico de uso 1.998. Então, somados todos aqui, dá uma grande área. E essas áreas que acabaram substituindo essas formações florestais e causando a fragmentação florestal, causando várias manchas na área da paisagem. Então, vocês podem ver aqui, esse mapa aqui é o mapa gerado pelo Mapa Biomas, que ele mostra como é que se está. Olha em 1990 como essa vegetação estava preservada e em 2021 como se encontra essa vegetação. Então, para vocês verem o quanto que houve uma degradação dessas áreas. Essas áreas, as áreas de pastagem, que é essa área marronzinha, são as que mais ocuparam, né? Rosinha, marrom, vocês podem ver aí, são as áreas que mais mosaicos de uso, paisagem e as áreas de silvicultura, que essa marrom que são que mais tem ocupação, que ocupa essa área da paisagem. Então, conclui-se isso, que houve uma grande perda de 5.700 hectares de formação florestal e, ao inverso, houve aumento da silvicultura, da pastagem e mosaicos de uso. Então, olha como é importante a ferramenta na análise do Mapa Biomas, quando você quer analisar quanto se perdeu, como se encontra atualmente aquela paisagem e como é que a gente vai desenvolver um projeto ali. E vamos ver agora como é que a gente faz para avaliar agora para conservar essa paisagem. A gente tem que analisar agora o quê? O que resta de floresta. Se restou a floresta, como é que a gente faz para conservar? Temos que recorrer a métodos, né? Métodos para quantificar essas áreas de floresta, ver quais são os maiores, quais são os menores, quais estão conectados, para ver quais a gente pode desenvolver corredores ecológicos para conservar a biodiversidade existente. Então, no estudo que eu fiz, eu usei o software Fragstat. Então, mas existe outro software que vocês podem usar para quantificar aquelas áreas de floresta, que é o Fragstat, o Pet Analyst, o Velate, o Landic. Então são softwares gratuitos que vocês podem estar a maioria gratuita, que existe outros diversos que vocês podem, aqui eu só trouxe alguns exemplos, que vocês podem estar usando para quantificar o uso e cobertura da paisagem. Vocês podem usar e para você chegar às conclusões de vocês e usarem nos diversos, seja na pesquisa, seja em empreendimentos. Então, utilizamos as métricas, eu usei diversas métricas, né? Mas no momento eu vou focar mais na métrica diária para você ver o tamanho das áreas. Então, quando eu fiz a análise no Fragstat, ele me deu isso, os tamanhos por áreas, né? Eu dividi em 6 tamanhos de áreas, né? Escolhi, e ele me deu a quantidade por tamanhos de áreas, né? De áreas de fragmentos. Então, a partir daí, dá para se fazer a identificação dos fragmentos e tamanhos e pode verificar quais fragmentos são ideais para a aplicação de políticas de conservação. Então, os fragmentos foram hierarquizados por classe de tamanho, como vocês viram lá, né? E a partir daí vi a quantidade por classes de tamanho. Então, o que eu concluí diante desse estudo? Que a maioria dos fragmentos dessa paisagem são 331 fragmentos de floresta e a maioria possui 0 a 5 hectares. De 331 fragmentos, 270 fragmentos são até 5 hectares. Apenas um fragmento possui 8.000 hectares, 8.936. Então, na hora da política de conservação, é importante vocês usarem essas ferramentas para analisar quem é o menor, quem é o maior, onde é que vamos fazer a conectividade, quais fragmentos vamos fazer a conectividade, utilizar para políticas de conservação. Então, o menor fragmento tinha 0,09 hectares e o maior 8.936, como já foi dito. Então, a paisagem, eu concluí que a paisagem ela se encontra chegando ao próximo limiar de fragmentação, né? De uma área da bacia, apenas 38,94% de floresta existe. Então, isso aí está chegando ao limiar ao limiar de fragmentação se não for desenvolvido medidas de conservação, certo?
Então, a paisagem, como já disse, ela pode ser classificada exatamente no limiar crítico de fragmentação quando chega perto de 30%. Então, assim, vocês podem analisar, usando essas ferramentas, se já está chegando no limiar crítico de fragmentação florestal. No caso, eu usei a espécie preguiça de coleira para ela, como especial, para ela é totalmente comprometedora essa quantidade de floresta, já que ela é uma espécie totalmente arborícola, que necessita de floresta, tá? Conclui-se que a paisagem sofreu alto grau de fragmentação florestal, que pode causar risco de extinção às espécies. Vocês viram quantos fragmentos, a paisagem encontra-se muito fragmentada, e a maioria dos fragmentos possui média 1,28 hectares. Então, mostra uma grande perda de hábitat da paisagem, né? Então, qual é a estratégia para isso? É realizar corredores ecológicos. Os maiores fragmentos possuem foi evidenciado que os fragmentos maiores possuem a maior área core, que é uma área central, né? Que é para a preservação de espécies, a maior capacidade de preservação, manutenção de hábitats, e a sua conservação se deveu principalmente àquela área que eu falei maior de 8.000 hectares, ela se deve principalmente porque ela está dentro de uma área de proteção ambiental, unidade de conservação, porque a unidade de conservação ela está próxima a áreas de monocultura e silvicultura que existe ali. Então, por isso que ela contribuiu para, então, a importância que vocês verem das unidades de conservação. Então, existem outras métricas de proximidade que foram utilizadas também, que eu não vou adentrar aqui, que também foi utilizado para ver quais eram os fragmentos mais próximos, que a partir daí se analisar onde é que se ia fazer os corredores ecológicos, tá? Então, quando vocês fizerem esse estudo, deve se priorizar para a restauração aqueles remanescentes pequenos e grandes, né, que não se encontram dentro de uma área protegida, porque eles vão estar mais ainda vulneráveis à perda de hábitat, podendo chegar a um limiar crítico de fragmentação. Tá? Aqueles grandes, né, que já estão protegidos, lógico, melhor ainda, mas são as áreas chaves para políticas de conservação, e os menores, aqueles que já estão bem degradados, vocês podem elaborar políticas de corredores para conectar os fragmentos grandes, como vocês viram naquela imagem no início da apresentação. Então, venho agradecer a todos, e espero que vocês possam aplicar isso na vida de vocês, na vida acadêmica e na vida profissional, utilizando todas essas ferramentas para quantificar áreas de florestas dentro de determinados ambientes, de determinada paisagem. Muito obrigada!